Bem-vindos ao Fala SBCD, o podcast onde discutimos temas de saúde, bem-estar e inovação, trazendo sempre convidados especiais para compartilhar suas experiências e conhecimentos. Olá, eu sou o Ricardo Lauricella. E eu sou a Bianca Agrella. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial na saúde. Para isso, temos a honra de receber o Dr. Pedro Benedito Batista Júnior, médico formado em medicina pela PUC São Paulo, com especialização em cirurgia geral e gastrocirurgia, além de possuir um MBA em saúde e política pela Universidade de Miami. Com uma vasta experiência como diretor técnico e superintendente hospitalar, ele atuou em instituições renomadas como a Rede Santa Maggiore e a Prevent Senior. Atualmente, é membro do Conselho de Administração de diversas empresas de capital aberto e fechado também. Ele se dedica ao trabalho filantrópico, apoiando diretamente instituições de suporte e caridade, com tantos adjetivos e tantos chapéus aí que o doutor empilha ao mesmo tempo. A gente vai começar esse papo bem descontraído. Eu, Bianca, bem-vindo, doutor Pedro. Bom, uma grande honra estar aqui com vocês, poder participar desse podcast que traz tanta informação interessante para o mercado. E vamos ver o que a gente consegue hoje colocar um pouquinho mais de contribuição dentro desse tema tão inovador que, para muitos, ele surgiu aí nos últimos 2 anos, que é o uso de inteligência artificial para a saúde e que, na nossa experiência, a gente já utiliza há pouquinho mais de 10 anos. Seja bem-vindo, Dr. Pedro. Obrigada aí por ter aceito o nosso convite. E eu já vou iniciar te perguntando aí para você nos contar melhor de onde veio esse interesse profissional, né, pela inteligência artificial na saúde. Bom, bem legal, Bianca. Primeiro, a gente tem que entender que inteligência artificial, apesar da gente estar com toda esse empenho midiático em cima de inteligência artificial generativa, e todo mundo já deve ter baixado no seu computador ou no seu celular algum aplicativo, ou do ChatGPT, ou de alguma outra ferramenta de inteligência generativa, a inteligência artificial ela nada mais é do que nós conseguirmos ensinar máquinas, ou seja, ensinar computadores, que geralmente entendem padrões de tabela, a resolver problemas humanos, problemas do nosso dia a dia, de maneira mais automatizada. Então a gente pode falar de machine learning, que é quando a gente pega um padrão muito bem feito dentro da nossa rotina do dia a dia, como, por exemplo, criar tabelas de controle de entrada e saída de funcionários e deixar isso automatizado para que daquele horário eu sei quais são os funcionários que entram e se ele não entrar, eu tenho uma informação que surge e entrega para a gente uma melhoria de eficiência. Como eu posso usar também o que a gente chama de NLP, que é o que a gente chama de Natural Language Process, que são processos que passam a entender o que o ser humano faria e dentro de regras que o ser humano ensina para a máquina, a gente consegue ter mais eficiência. Falando de saúde, a gente pode citar, por exemplo, a utilização de guidelines, ou seja, protocolos de atendimento ao paciente, seja para tratar hipertensão, para tratar diabetes, para tratar qualquer outra patologia, que já existem vários padrões definidos no mundo, e a gente pega esses padrões e ensina uma máquina, todo paciente que tiver uma glicemia acima de 100, aquela glicemia acima de 100 miligramas, ela tem que ser avisada porque pode estar indicando que ele tem um diabetes que precisa de tratamento, ou uma hemoglobina glicada acima de 5,6, acima de 6 pontos, e a partir daí a gente tem que ter mais cuidado com esse paciente. Então, é justamente a gente pegar informações que antes eu, você, o Ricardo, ou os médicos em geral, precisávamos ter o aprendizado do dia a dia e gravar, decorar todas aquelas informações, e a partir de agora a gente coloca uma máquina para entregar para a gente quando as coisas saem do padrão, para que a gente possa tomar as ações. Então, lá atrás, eu estou falando já em 2012, 2013, olha, a gente está falando de mais de 10, 12 anos atrás. Quando a gente fazia uma coordenação de um sistema de saúde, e a gente precisava simplesmente pegar ficha por ficha, papel, e fazer a contagem de atendimentos, a contagem de pacientes, os horários de chegada de pacientes, os horários de saída, para a gente começar a criar curvas de calor e controle do que acontecia dentro daquele sistema, entender quais eram as principais atuações da equipe junto aos pacientes,
E naquele momento, era na mão mesmo, não tinha como. No máximo, a gente conseguia pegar os dados, tabular eles dentro de uma planilha de Excel e, a partir daí, começar a tirar informações gráficas que pudessem entregar algum nível de eficiência. Esse foi o começo da inteligência artificial sendo utilizada em saúde, do mesmo jeito, com avaliação de exames e por aí vai. Então, quando a gente tem uma necessidade de controlar grandes volumes de dados e fazer com que esse grande volume de dados possa interpretar para a gente riscos e potenciais que a gente antes não conseguia, é hora que a gente começa a precisar usar a inteligência artificial em amplo espectro. E foi assim que a gente começa, dentro dos sistemas que a gente trabalhava, a trabalhar com inteligência artificial. Pedir para os robozinhos entregarem para a gente informações que podem estar mostrando um risco para a população, e a partir daí a gente começar a usar essas informações, que é o mais importante. Todo mundo fica preocupado, né? Poxa, a inteligência artificial, ela vai tirar o trabalho do médico, vai tirar o trabalho da enfermeira, do fisioterapeuta. Não, gente. A inteligência artificial, ela vai potencializar a nossa capacidade de atendimento para quem precisa. E isso sim é um grande ganho para toda a humanidade, uma vez que a gente tendo informação adequada, sendo depurada por mecanismos de inteligência artificial, possa ser trabalhada pelas equipes de high touch, né? A equipe de grande contato com a população, para que essa população possa ser atendida de maneira ultra eficiente. Era bem interessantíssimo, porque a gente começa a pensar aqui várias coisas que a gente já ouviu, super avançadas, de robótica, né? Mas tem um princípio ali, eu acho que até do princípio de gestão e administração, né? Quer dizer, eu tenho entrada e saída de enfermeiros, de médicos, de colaboradores. Então, aquilo é um trabalho braçal, se a gente pode chamar assim, que o robô pode fazer sem juízo de valor facilmente. Mas temos também as informações que a gente entra aí nessa seara, né? A gente tem avanço sobre a privacidade, a gente tem diferentes usos, tem esse uso na gestão, mas tem também um uso, acredito que chama preditivo, né? De pegar ali quantos cânceres, quantos exames, aquele tipo de resultado trouxe. E aí eu me pergunto uma coisa, doutor Pedro, como que fica a ética e a privacidade? A gente tem LGPD hoje, então está muito mais organizado. Os mailings existem desde que o mundo é mundo, a gente sempre recebeu carta em casa que falava como é que esse cara descobriu que eu moro aqui, né? Hoje a gente tem regulações melhores, mas a inteligência artificial vai saber muito das nossas vidas, né? Como que fica isso em termos de limitações no ambiente da AI e como que a gente pode superar? Ricardo, eu posso ser bem claro para ti quando a gente tem um arcabouço de... Vamos falar de saúde. 30% de todos os dados produzidos no mundo estão relacionados à saúde das pessoas. Então, olha como é sensível o que você acabou de comentar. Dentro disso, a gente tem que ter justamente essas regras que são muito claras. A gente tem uma defasagem no sistema de saúde brasileiro, que ela é em torno de 12 a 15 anos em relação, por exemplo, ao mercado financeiro. E defasagem no quê? Defasagem em nós nos adequarmos às regras propostas pelos organismos jurídicos, como a própria LGPD. Então, a LGPD, muitas vezes a gente escuta quando a gente vai bater um papo assim com algum centro, alguma operadora ou alguma prefeitura, eles falam assim, não, mas eu não posso fazer porque a LGPD não me deixa. É justamente o contrário. Quem hoje permite que a gente possa usar ferramentas de tecnologia de alto desempenho em prol do paciente em larga escala é justamente a LGPD bem aplicada. Então nós precisamos hoje ter um amadurecimento de toda a cadeia de ação da gestão e dos setores jurídicos para que eles já coloquem dentro de cada instituição que trabalha com dados clínicos de paciente a eficiência jurídica para que o paciente possa estar protegido. Só que na hora que a gente fala de paciente protegido, não é simplesmente ele assinar um opt-in ou assinar uma documentação que permita aquele sistema utilizar os dados dele. Porque o sistema que está guardando aqueles dados também tem que se otimizar no seguinte sentido, poxa, eu tenho que ter tecnologia de segurança adequada aqui dentro para que esses dados eles sejam guardados anonimizados, para que esses dados possam ser usados somente por equipes autorizadas, que esses dados eles tenham uma capacidade de gestão de segurança acima do que hoje se pratica. Então, tudo começa com a segurança do dado, o modelo de estruturação do dado e como esse dado ele está sendo preparado para ser utilizado.
Então, o teu comentário é tão fundamental para o começo de tudo de uma discussão de inteligência artificial, que se a gente não fizer as bases, se a gente não fizer o pilar daquele prédio com extrema segurança e confiança, se o prédio ele chegar a ter 15 andares, ele não vai ter condição de se manter em pé, porque ele vai cair. Então, faça toda a preparação, faça toda a estruturação do dado, toda a otimização de leis dentro das instituições, para aí a gente poder começar a usar o dado. Aí agora vamos pela parte que você começou a comentar. Tenho um banco de dados estruturado. Quando eu falo estruturado, de modo figurado, até para vocês entenderem, o Ministério da Saúde hoje, ele tem cerca de 2.000 sistemas que hoje estão sendo empregados pelas instituições brasileiras, que fornecem dados de saúde para o Ministério fazer o controle. E aí controle de pagamentos, controle de atendimentos e por aí vai. São 2.000 sistemas. Esses 2.000 sistemas, eles não falam a mesma linguagem. Cada um tem um tipo de interpretação de linguagem e que ele só consegue conversar com o Ministério da Saúde porque o Ministério da Saúde criou os códigos. Código TUS, código TIS, CID e por aí vai. Então, esses sistemas, eles convertem essa informação em códigos, o que acaba reduzindo e muito a sua capacidade de clareza no que está sendo produzido, e é enviado em código. Por quê? É um apendicite que foi enviada para lá para o código e falou, olha, foi feito uma apendicite nesse paciente. Tá, mas como foi essa apendicite? Quantos dias esse paciente ficou internado? Como ele chegou? Era uma apendicite supurada? Era uma apendicite que ela precisava de um atendimento de urgência, o paciente demorou 3 dias para ser atendido, para ser operado? Então, olha quanta informação fica perdida quando a gente tem só um código colocado. E é isso que a evolução tecnológica ela pode trazer para a gente. É fazer, por exemplo, a avaliação de gaps de monitoramento. Pô, a gente todo outubro rosa é clássico. A gente está chegando aí perto do mês de outubro, então sempre que chega perto do mês de outubro, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é outubro rosa. Poxa, quem são as mulheres que hoje têm gap de rastreamento de câncer de mama? Dentro da margem de risco ali de 50 a 69 anos, que é justamente aquele padrão de idade que mais se desenvolve o câncer de mama, quem são as mulheres no Brasil acompanhadas, por exemplo, pelo SUS, que não têm acompanhamento? É simples, é só precisa pegar o código das mulheres que fizeram, nos últimos 2 anos, por exemplo, algum exame de mamografia para ver se ela tem pelo menos alguma rastreabilidade. E aí a gente vai entender o tanto que o Estado hoje se preocupa com essas mulheres. A mesma coisa vale para planos de saúde. Então, é muita informação que, se ela tiver bem estruturada, a gente consegue interpretar de maneira clara e objetiva em proteção e benefício dos pacientes. Aí a gente começa a ter uma variedade e uma variabilidade de informações com segurança e estruturadas que vão entregar muita coisa boa para a gente. Muito bom, doutor. Eu acho que acabou linkando um pouquinho do que eu ia te perguntar agora, que é como a inteligência artificial ela pode colaborar na prevenção de doenças e na promoção da saúde pública. Eu vou te dar um exemplo muito bom. Boa. Essa semana encontrei com um grande amigo, médico também, super renomado. Eu estava no Rio de Janeiro fazendo uma palestra, e aí ele chegou para a gente e falou assim, poxa, não vou poder acompanhar vocês hoje no vinho, no jantar, porque eu acabei de colocar 3 stents. Aí a mesa inteira. Pô, mas espera lá, você infartou? Ele falou, não. Eu fiz a antecipação do evento. Eu fiz o meu acompanhamento, eu já tinha o histórico, eu já tinha uma situação de risco coronariano, porque eu tinha já um comprometimento ali de uma das coronárias com mais de 80% de oclusão, e eu estava acompanhando para ver, quando ela chegasse próximo ali dos 90%, eu iria fazer o procedimento para tratar. Então, olha que interessante. O quanto que um padrão de inteligência artificial, se nós pegarmos uma população de uma cidade do interior do Brasil, vamos pegar uma população do interior do estado de São Paulo, por exemplo, e aí a gente tem lá todas as informações de paciente que já... E por que eu estou falando pegar uma população específica? Porque a população lá do interior de São Paulo, ela muda em relação às características de desenvolvimento de quem está, por exemplo, na capital paulista. A população que está no interior do Rio de Janeiro, ela muda em relação a quem está tendo ali sua vida na capital do Rio de Janeiro. Por quê? São padrões de vida diferentes, são alimentações diferentes, são desenvolvimentos humanos diferentes.
Então, a gente sempre tem que olhar populações fechadas quando a gente quer ter mais precisão. Então, eu pego, lá no interior de São Paulo, por exemplo, pacientes que têm ali quadro já de infarto agudo do miocárdio nos últimos 3 anos, por exemplo. Vou lá nos hospitais daquela cidade e avalio todo mundo que teve um infarto e que fez cateterismo. Poxa, se eu pegar esses pacientes, eu também consigo pegar todos os exames que esses pacientes fizeram quando eles infartaram e como que estava a característica orgânica deles, como que estava o colesterol, como que estava a pressão cardíaca, como que estava a frequência cardíaca, como estava a saturação, como estavam os exames de glicemia. Então, eu consigo ter um pool de informações de quem infartou, que passa a ser muito importante. E se eu pegar esse mesmo pool de informações, dividir em algumas variáveis, ou seja, eu colocar dentro de uma situação que, poxa, todo mundo que infartou tinha este padrão de dados laboratoriais, de dados clínicos. E eu pego esses dados e agora eu vou comparar com dados da população que ainda não infartou. E aí eu coloco para todo mundo que tem dados imputados dentro de algum sistema, eu espelho aquele gabarito e coloco para todo mundo que ainda não infartou. Você pode ter certeza que você vai encontrar uma série de pacientes com potencial risco de infarto, porque os exames deles estão muito parecidos com aqueles pacientes infartados antes deles infartarem. Então a gente começa a criar padrões de predição baseado em exames de rotina que eu, você e o Ricardo temos já produzidos e que antes a gente nem usava. A gente usou uma vez quando a gente levou para o nosso médico. O nosso médico foi lá e falou, não, fica tranquilo, está tudo certo. Mas essas pequenas variações que vão tendo ao longo dos anos, elas já vão demonstrando capacidade de risco. E essa capacidade de risco está sendo desprezada nos últimos 30, 40 anos na saúde brasileira. São pouquíssimos os centros que usam dados clínicos, dados administrativos, dados financeiros para otimização terapêutica e principalmente para fazer predição e otimização de casos que podem gerar gravidade para qualquer paciente. Cara, é bacana demais. Dá uma bugada na cabeça, né? Como diz o povo, aluga um triplex na cabeça. Eu estava aqui pensando no que a Bianca falou sobre a saúde pública, e isso tem tudo a ver, né, doutor Pedro? Porque SUS é sistema único de saúde, né? E aí como que a gente pode ter um sistema único de saúde com 2.000 sistemas, né, com uma riqueza de informações tão grande quanto essa, e não usá-las em prol da prevenção, né? Então, quer dizer, é realmente muito interessante, muito pertinente essa discussão. Existe uma iniciativa, Ricardo, que ela foi feita pelo governo federal em maio de 2020, tá? Que ela hoje já está promulgada, ela já tem toda a documentação vinculante já pronta e ela tem uma programação de início efetiva a partir de 2028, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde. Então já foi colocado quais são os padrões que esses 2.000 sistemas precisam se adequar para que consiga enviar informações mais amplas para o Ministério da Saúde, para a Rede Nacional de Dados em Saúde, e a partir daí a gente consiga ter o Pedro como paciente, o Ricardo como paciente, a Bianca como paciente, qualquer brasileiro, com uma estrutura mais adequada, igual hoje, se você acessar o GovBR dentro da sua carteira de vacinação, você já consegue ter informação das vacinas que você teve nos últimos 3 anos. Isso já é um ganho fantástico. E essa informação do GovBR, se você quiser compartilhar com alguém, com um médico seu, você já consegue baseado em senha, baseado em leitura facial, baseado em padrões de liberação com algoritmos, na maior segurança possível. Então a gente começa a encaminhar nesse sentido, entendeu? Mas ainda numa diferença gigantesca do que já poderia fazer, uma vez que nós estamos em 2024. Quando nós 3 aqui pensávamos que nós viveríamos até 2024, uma vez que lá em 1990 a gente falava, nossa, 2024 está muito longe. Aí fica complicado. E a gente pensava que ia ser velhinho, né? Imagina, eu pequeno pensava, putz, meus pais, quando chegarem nos 40 anos, já vão estar próximo da morte. Coitadinhos. Como será a minha vida após os 30 anos? Exatamente. Para entender o quanto a velocidade como as coisas estão caminhando, como a tecnologia está levando a gente para um outro patamar, tá? Que hoje a gente vê o Silvio Santos falecer com 93 anos, e a gente fala, pô, o Silvio Santos ainda tinha muita coisa para fazer.
porque ele mostrava uma juventude, ele mostrava uma qualidade de vida muito grande. E muitos outros idosos que têm mais de 90 anos hoje mostram um desempenho tão bom quanto. Que era também um caso de outro grande brasileiro, que era o Abílio Diniz. Poxa, triatleta depois dos 80 anos ainda. Então, a tecnologia pode levar o ser humano a essa qualidade de vida. E, coincidentemente, essas duas pessoas que a gente citou aqui, elas tinham uma condição não só de vida muito boa, mas também uma condição de cuidados de saúde muito boa. E, com certeza, as equipes que cuidavam deles sempre faziam esse tipo de análise um pouco mais preditiva e focada na melhoria baseada em dados. Fantástico. Doutor Pedro, eu estava pensando aqui que, além de tudo isso que a gente falou, eu sei que o senhor também atua em causas especiais como a paralisia cerebral, né? E aí eu estava pensando aqui, se tem alguma conexão, né, nesse cuidado, que é algo que a gente fala há tanto tempo, e tem alguma conexão com a inteligência artificial, essa sua nuance da sua atividade, ou não, e por que disso? Eu desde os meus 3, 4 anos de idade, eu queria ser médico. Então minha mãe conta, fala assim, ele queria ser médico desde pequeno. Então, ir para a parte também da situação da tua doação, eu acho que não só o médico, mas qualquer pessoa, mas ir para a parte da tua doação de tempo em prol de quem precisa é muito importante. Eu já sou conselheiro da Cruz Verde. A Cruz Verde é um dos maiores hospitais de paralisia cerebral que tem no país, tá? Então, quem tiver interesse pode acessar lá, cruzverde.com.br. É uma organização linda, maravilhosa. E a gente vem trabalhando justamente a melhoria da instituição do ponto de vista tecnológico para a gente poder fornecer muito mais qualidade de vida. Só que olha que interessante. O paciente com paralisia cerebral, o paciente que ele nasceu com a paralisia cerebral, ele é um paciente que ele tem tanta capacidade quanto nós que não temos paralisia cerebral. Porém, por que é que um paciente nasce com paralisia cerebral? Hoje a gente tem maneiras e modos de identificação de qualquer alteração já na concepção do bebê. A gente consegue fazer exames hoje com as mães já na concepção da criança. Da mesma maneira, a orientação para a mãe, quando a gente tem essa capacidade de trazer ela para perto de um sistema de saúde adequado, ela é fundamental, porque a gente está falando de utilização de drogas ilícitas, a gente está falando de utilização em grande escala de álcool. São várias agressões ao organismo de um feto que causam esse tipo de alteração. Então, quando a gente tem um sistema de saúde com tanta capacidade de agregar informações, igual a gente estava comentando hoje, poxa, eu tenho muito mais possibilidade de intervenção em mães que podem ter aí um filho com paralisia cerebral e a gente antecipar tratamentos para que essa criança nasça muito mais adequada do ponto de vista de cognição, de mobilidade e por aí vai com tantas outras possibilidades. Independente disso, hoje dentro da Cruz Verde, a gente hoje tem um sistema também de tecnologia, de prontuário eletrônico, com toda uma capacidade de utilização e trabalho desses dados para que cada um dos mais de 1.000 pacientes que são atendidos na instituição, a gente consiga configurar o quanto ele é avaliado e o quanto que aquele tratamento que ele está sendo feito tem eficiência e melhoria na qualidade de vida ao longo do tempo. E aí a gente consegue comparar justamente esses modelos terapêuticos para que a gente entregue para cada um dos pacientes que chegam ali para um tipo de tratamento o melhor nível de atenção possível. Mas isso é possível porque a gente consegue analisar cada um dos clientes que estão sendo cuidados pelo time. E a partir daí a gente entender qual que é o melhor tratamento para cada modelo de paralisia e de gravidade do caso de cada paciente. Então, a gente fala do risco coronariano, a gente fala do risco do câncer, a gente fala de doenças infecciosas, a gente fala das situações mais tênues como uma paralisia cerebral. Todo tipo de patologia, todo tipo de alteração clínica que o paciente possa ter, quando a gente tem a capacidade de interpretação muito maior de dados, uma interpretação muito melhor de eficiência da equipe e dos sistemas, você pode ter certeza que a gente vai conseguir entregar um nível de qualidade e atenção que poucas vezes a gente achou na vida que a gente ia poder ter no nosso país. Que bom saber de todos esses avanços, que bom saber que a gente não está falando só de doenças cardiovasculares, que são aquelas que mais matam, não só no Brasil, mas no mundo,
né? Mas também a gente está falando de paralisia, a gente está falando de uma série de outras doenças, né? Outras patologias que a gente já tem história suficiente para conseguir avançar. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua participação e pelo seu tempo conosco hoje aqui. Agradeço demais a sua presença, tanto em meu nome aqui quanto da Bianca. E se o senhor quiser deixar algum recado final para a nossa equipe, por favor. Bom, eu agradeço demais o convite da Bianca, de você, Ricardo. Foi um prazer estar aqui com vocês, a toda esse grupo gigantesco da SBCD, que hoje dá um show de trabalho aí no Brasil. Tá? Muito obrigado, um grande abraço para vocês e contem conosco sempre que precisarem. Obrigada, doutor. Foi uma honra aqui tê-lo conosco aqui nesse bate-papo tão enriquecedor. O Fala SBCD é uma produção corporativa da comunicação da SBCD que conta com convidados ilustres como o Dr. Pedro. Até a próxima.